Olá pessoal, com essa videoaula nós queremos mostrar para vocês como realizar uma análise e interpretar uma análise de regressão linear múltipla. Então, pegando a aula que nós fizemos do dia 20/6, nós vamos usar o mesmo exemplo feito nessa aula, que está relacionado a gente verificar se existe alguma relação com a taxa de natalidade em função das variáveis Produto Nacional Bruto, PIB e Índice de Crescimento de Renda, levando em consideração que a primeira taxa de natalidade é a variável dependente e as variáveis independentes são as últimas três. Então, queremos inicialmente verificar se a taxa de natalidade ela pode ser explicada em função dessas outras três variáveis. É isso que representa, então, a forma de termos uma regressão linear múltipla. Isto é, temos mais de uma variável independente tentando explicar a variável dependente. Temos, portanto, que a regressão linear múltipla ela é uma generalização da regressão linear simples. Por exemplo, se tivéssemos tentando explicar a taxa de natalidade em função de apenas uma variável independente, isto é, ou o ICR, ou só o PIB, ou só o PNB, teríamos o que chamamos de regressão linear simples. Portanto, dizemos que a regressão linear múltipla é a generalização da regressão linear simples. Temos que na regressão linear múltipla teremos P variáveis independentes. Nesse caso aqui nós temos P igual a 3, porque temos 3 variáveis independentes. Se P for igual a 1, implica que teremos apenas uma variável independente. Então, a regressão linear múltipla nada mais é do que uma generalização da regressão linear simples. Dizemos, portanto, que a regressão linear simples ela está contida na regressão linear múltipla, mas o contrário não é verdade. Ok? Então, feito essas considerações, vamos para as análises. Temos já nosso conjunto de variáveis para as taxa de natalidade, Produto Nacional Bruto, PIB e ICR. Vamos aqui verificar os nossos modelos. Então, um primeiro modelo inicial que nós temos é esse daqui em que eu incluí todas as três variáveis independentes. Então, nesse primeiro modelo, que temos, que é o primeiro modelo 1, vamos chamar isso, nós temos a taxa de natalidade, que ela é dada em função do beta 0 estimado mais o beta 1, 0,036 aproximadamente, fazendo um arredondamento, isso que multiplica o PN, vamos deixar juntinho, o PNB, menos 0,1433 do ICR, menos 3,3919 do PIB. O que é que verificamos então? Que esse primeiro modelo, como tentativa de escolher um modelo que consiga explicar a taxa de natalidade, nós já vemos inicialmente alguns problemas, que é o quê? Os coeficientes, os estimadores dos parâmetros, para o caso, considerando isso aqui, beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, para beta 1 e beta 2, percebemos que estatisticamente esses estimadores são iguais a zero. Por quê? Se assumirmos um nível de confiança
ou melhor, um nível de significância a 5% de probabilidade, percebemos que o p-valor desses coeficientes é superior ao nível de significância. Então, aqui nós temos 0,30 e aqui 0,86, que supera 0,05. Então, o que aqui implica? Que essas estimativas aqui, 0,03 e 0,14, são números muito próximos de zero e que, portanto, o teste T afirma, olha, aceita-se a hipótese H0. De quê? De que esses betas aqui estimados são iguais a zero. Então, se eles são estatisticamente iguais a zero, não há por que colocá-los no modelo. Uma aplicação disso significa, se ele não vai ter contribuição nenhuma, já que esses números aqui são próximos de zero, então implica que o PNB e o ICR, cada acréscimo que eles fizerem, não vai ter quase acréscimo nenhum para explicar a taxa de natalidade. Então implica que nós estamos tendo num modelo que explique a taxa de natalidade uma quantidade de informações, sendo que algumas delas são desnecessárias. Então, por que torná-la no modelo? E isso nós estamos fazendo uma investigação inicial, independente de estar olhando para o R2, R2 ajustado e verificar a análise das pressuposições. Inicialmente, eu já estou verificando se isso daqui tem importância. É a primeira coisa que vocês têm que verificar. Então, nesse caso aqui, de antemão, sem verificar qualquer outras informações, nós já verificamos, nós já averiguamos que temos dois parâmetros que não precisariam estar no modelo, que seria o beta 1 e o beta 2 nesse caso aqui, que são aqueles que explicam a contribuição do PNB e do ICR, respectivamente. Então, o que é que nós averiguamos? Averiguamos que temos problemas nesse modelo. Então, se esses dois carinhas aqui são estatisticamente iguais a zero, o que é que devemos fazer? Retirar do modelo. Ah, então se nós temos que retirar do modelo, eu vou fazer assim então. Eu vou pegar um modelo 2, vou copiar aqui novamente, vou pegar um modelo 2 e vou simplesmente retirar a parte que não foi significativa. O meu modelo agora vai ser assim. Tá certo isso? Não. Por quê? Porque a forma de como esses valores são calculados são dados porque nós temos valores estimados anteriormente. Como assim? Nós temos o primeiro valor calculado, que foi o beta 0. Esse valor beta 1, ele é calculado dado que esse valor já foi estimado. Então, esse valor aqui, beta 2, ele foi dado menos 0,14 porque nós já estimamos o beta 1 e o beta 0. Ah, mas eu não tirei o beta 1 do modelo? Ah, então se você já tirou o beta 1 do modelo, o valor de beta 2, que está aqui, obviamente, não será menos 0,14. Isso implica dizer o que, meus amigos? Que essa forma de ter retirado esses coeficientes aqui do modelo é uma forma errada. Vocês não podem deixar e reestimar um modelo 2 dessa forma. Precisamos fazer o quê? Precisamos pegar o nosso conjunto de dados novamente e aí nós vamos para o modelo 3, que aqui na nossa aula nós consideramos modelo 2, e só utilizar aquele que foi significativo, que foi o quê? O PIB. E aí nós fazemos o que novamente? Vamos pegar a forma novamente de se calcular a regressão linear e colocar a taxa de natalidade apenas em função do PIB. Então, reestimando novamente, nós temos o nosso modelo. E observe, o modelo para o PIB não é mais menos 3,39. Mudou. Claro que mudou. Mas mudou por quê?
Mudou porque nós tínhamos o acréscimo dessas outras informações, que agora, nesse outro modelo, nós não temos. Observe também que o beta zero mudou, porque nós tínhamos informações também iniciais. Só que agora nós fizemos uma redução desse modelo, porque nós tínhamos estimadores que eram estimadores dos parâmetros para cada uma das variáveis que não tinha contribuição para explicar a taxa de natalidade. Então, nesse caso, deixamos apenas o PIB. Então, diante disso, nós temos que esse modelo, o modelo, vamos chamar agora de modelo 3, que para a nossa análise lá foi o modelo 2, é, na realidade, a taxa de natalidade que é igual a 40,7117 menos 2,70. De quê? Do PIB. Esse modelo aqui agora é um modelo que está sendo inicialmente satisfatório, porque ele é um modelo em que todas as estimativas estão sendo significativas. Verificamos o seguinte, outra coisa. A significância vocês não devem verificar simplesmente pelas estrelinhas, porque observe que essas estrelinhas podem variar, 3, 2 ou 1. O que vocês devem verificar é o valor do P, isto é, o P valor. Como? Se esse valor, dado que você adotou um nível de significância 0,05, você tem que verificar se esses valores aqui são menores que 0,05 para detectarmos a significância para beta 0 e para beta 1 estimado. Porque pode acontecer de ter aparecido aqui apenas 2 estrelinhas. E com 2 estrelinhas, nós vamos verificar que esses coeficientes são significativos não para um alfa 005, mas apenas para um alfa 001. E isso pode não ter sido atendido. Então, temos que prestar atenção, quer dizer, dependendo do nível de significância que você escolheu, tem que prestar atenção não necessariamente nas estrelinhas. Temos que prestar atenção no valor P, dado que você fixou o nível de significância. Correto? Então, diante desse modelo, podemos detectar que todas as estimativas são significativas. Então, vocês devem mostrar o seguinte, olha, esse modelo foi escolhido inicialmente porque todos os estimadores dos parâmetros calculados foram significativos. Finalizamos, então, a primeira análise. Então, quanto à detecção, vamos dizer, de um modelo para tentar explicar, eu não fiz nada de seleção de modelo ainda para esse caso. Por quê? Eu não olhei nada para R2 ajustado, eu não falei nada de R2 ajustado, que é a medida que vamos detectar um melhor modelo dentre aqueles que também são bons. Então, nesse caso aqui, nós não temos por que olhar para R2 ajustado, porque nem o modelo 1, nem o modelo 2, por enquanto, foram satisfatórios. Apenas o modelo 3. Então, a escolha do modelo 3 foi apenas verificando os estimadores. Ok? Então, dado que eu escolhi esse modelo 3, inicialmente, o que é que devemos enxergar? Devemos enxergar agora outras situações. Primeiro, tentar explicar esse modelo. Como é que vocês vão explicar esse modelo? Vocês explicam assim. Observe que esse modelo saiu de um modelo que era de regressão linear múltipla e ele reduziu-se para um modelo de regressão linear simples. Por quê? Temos apenas uma variável independente, tentando explicar a variável dependente. Como explicaríamos esse modelo? Como seria a forma de explicar esse modelo? Seria, olha, dado que o PIB não teve variação nenhuma, isto é, o PIB foi igual a 0, teremos um valor fixo para a taxa de natalidade
em 40,71 unidades. E aí depende da unidade que está sendo avaliada da taxa de natalidade. Agora, a explicação para o coeficiente de regressão, no caso beta 1, é: dado cada acréscimo de uma unidade no PIB, nós teremos um decréscimo, porque o valor é negativo, de 2,70 unidades na taxa de natalidade. Isto é, a cada vez que vocês crescem o PIB, aumentam o PIB, nós estamos tendo uma diminuição na taxa de natalidade. Essa é a forma de explicar esse modelo. Feito isso, explicando essas condições, nós passaremos agora para um segundo momento, que é verificar quanto que esse modelo explica os dados. E aí nós vamos observar o R2, que nada mais é que nosso coeficiente de determinação. Verificando aqui na nossa análise, nós temos que o coeficiente de determinação nesse caso é 0,6782. Isto é, 67,82% dos dados são explicados por esse modelinho. Quer dizer, não é um bom modelo, dado que a gente fixou que um bom modelo seria aquele que explicasse no mínimo 70%. Mas, dentre aqueles modelos que foram selecionados inicialmente, este aqui é o melhor. Ok? Bem, eu passaria para um terceiro momento. E não precisaria observar nada com relação ao R2 ajustado por enquanto. Por quê? Porque esse aqui foi o único modelo em que todos os estimadores dos parâmetros foram significativos. Então, não tive nenhum outro em que tivesse todos os estimadores significativos para dizer assim, dentre estes, qual seria o melhor? Aí eu olharia o R2 ajustado. Nesse caso aqui, não faremos isso. Passaremos então para a validação do modelo, que será verificar as três pressuposições, que é a normalidade, a independência e a homogeneidade de variâncias. Isso vai ser feito por meio de outros testes. Bem, como nós temos muitos testes, vocês podem discutir, isso também é razoável escrever, discutir a significância desses testes de modo textual, sem estar necessariamente escrevendo hipótese H0, hipótese H1, mas que deixe claro que esses testes verificaram as hipóteses avaliadas, do qual a hipótese H0 está a favor dessas condições aqui das pressuposições e a hipótese H1 está contra a essas pressuposições. Portanto, a H1 diz que está sendo violado e que todas essas pressuposições são verificadas nos resíduos e não nos dados propriamente dito. Então, feito isso, a gente parte para os testes que vão verificar essas pressuposições, do qual aqui, nesse caso, nós temos o teste de normalidade, que vai ser utilizado o teste de normalidade, o teste Shapiro-Wilk, que vai verificar se os resíduos têm distribuição normal ou não. Utilizaremos para a independência o Derby-Watson, que é uma forma, e utilizaremos o teste de homogeneidade de variâncias, que aqui nesse caso é o Ricci-Perler. Tá? Então, observe. Na primeira análise, o que é importante de verificar nessas análises são as seguintes informações. Para o teste de normalidade,
não rodei aqui o res, vamos rodar. Então, para o teste de normalidade, nós vamos obter e retirar as seguintes informações. O que é importante, se quiserem colocar textualmente, que é interessante, é colocar a estatística do teste e o p-valor. Portanto, vocês afirmam, bem, verificando os resíduos do modelo escolhido, que foi esse modelo, os resíduos desse modelo nos mostram que, pelo teste de normalidade, utilizando a estatística do teste e obtendo esse resultado de 0,96 com o p-valor respectivo de 0,85, adotando o nível de significância 5%, percebemos que não houve violação da normalidade dos resíduos, do erro. Ok? Então, não houve. Os resíduos como preditor do erro, nós podemos verificar, portanto, que esses erros têm distribuição normal. Quanto à independência, que nós colocamos aqui ele como uma sequência, nós não precisaremos nessa situação, e aí tem que ficar claro como é que esses dados foram coletados. Então, aqui assumimos que a independência dos resíduos ela pode ser verificada pela estrutura da coleta dos dados, que assume essa independência. Então, não existe relação nenhuma entre uma informação da coleta desses dados, não existe relação nenhuma entre esse resultado da taxa de natalidade com esse outro resultado, nem com esse PNB, com esse outro PNB, assim sucessivamente para os demais. Então, nesse caso, a independência pela estrutura de como os dados foram coletados se assume que são independentes. Uma forma de verificar essa independência da estrutura é verificar se esses dados foram coletados ao longo do tempo. Há grandes indícios de se enxergar que existe sim uma quebra dessa pressuposição. Nesse caso aqui estamos satisfeitos e afirmamos que, pela forma de como os dados foram coletados, assumimos que a violação da independência não foi quebrada. Portanto, não utilizei teste algum. Caso tivesse que utilizar, aplicaríamos o teste, verificaríamos a estatística e o seu valor P e aí tomaríamos a decisão, dado que fixamos um nível de significância. Por fim, vamos para a homogeneidade de variância. E a homogeneidade de variância, vamos verificar também o que é interessante esse valor é a estatística do teste e esse valor é o valor P. Esse DF aqui é o grau de liberdade. Nós não vamos utilizar nada disso. Vamos utilizar apenas a estatística do teste e o valor P. Como o valor P foi superior ao nível de significância adotado, dado que adotamos esse valor a 5%, portanto, também temos uma não violação da homogeneidade de variâncias para os resíduos. Assim, concluímos que não houve quebra das pressuposições para a análise de resíduos. Isto é, verificamos que há sim normalidade, independência e homogeneidade de variância dos resíduos. Finalizando então a análise, nós temos que esse daqui, dentre os demais, foi o melhor modelo, uma vez que validamos as pressuposições, todos os estimadores foram significativos e dentre os que tivemos, os que foram analisados e selecionados, foi o que obteve maior R2. Observe, não verifiquei nenhum outro modelo atrás, levando em consideração simplesmente o R2, porque os outros tiveram problemas de significância de seus estimadores. Assim, a seleção do modelo escolhido foi o 3, devido a tudo isso que discutimos até agora. Ok? Pessoal, agora eu quis descrever um cenário para vocês que não ocorreu nessa análise. E aí
eu fiz algumas alterações simplesmente para deixar a análise e a explicação elucidativa. Nós verificamos nas análises que o PNB não foi significativo. Então eu fiz o seguinte, eu pensei num modelo em que o nosso modelo agora, a taxa de natalidade, ela é em função do PNB e do PIB. Seria um modelo. E deixei aquele modelo que foi satisfatório para a gente, que foi a taxa de natalidade, sendo explicada apenas pelo PIB. Vamos supor que o cenário da análise, lembrem-se, esse resultado é um resultado ilustrativo. Ele não aconteceu de fato como verificamos anteriormente. Mas, de modo elucidativo, vamos entender que esse modelo aqui encontrado, que está aqui os estimadores, beta 0, beta 1 e beta 2, e para esse outro modelo apenas o beta 0 e o beta 1, sendo que aqui o beta 1 está relacionado ao PNB e o beta 2 ao PIB. Aqui, como nós só temos uma variável independente, o beta 1 é apenas para o PIB. E o beta 0 é o 40,71. Então, verificamos inicialmente que nesse primeiro modelo, todos os estimadores foram significativos. 38, 0,03 e menos 3,27. Porque o p-valor desses resultados foram todos menores que 0,05. Isso se for o valor da significância que você adotou. Para esse segundo modelo, também podemos enxergar isso. Verificamos que todas as estimativas, os estimadores, foram significativos para esse modelo. Então, nós estamos diante. Temos um modelo que todos os estimadores foram significativos e temos um segundo modelo que todos os estimadores foram significativos. Observe nesse primeiro modelo que o R2 nessa situação ela é superior a esse outro modelo. Por quê? Porque o número de variáveis independentes é superior do que esse outro modelo aqui. Portanto, podemos enxergar que o critério de seleção para verificar qual dos dois modelos é melhor, uma vez que os estimadores para os dois foram significativos, então não seria o R2. Por quê? Porque o R2 é uma medida que é influenciada pelo número de variáveis independentes. Para esse caso e para esse. Então, seria tendencioso escolher esse primeiro modelo, porque já de fato ele vai ter um R2 superior. E isso não implica que ele explica um maior número de dados do que esse, e portanto será melhor, uma vez que isso é mascarado pelo número de variáveis independentes. Portanto, como critério de seleção, você não deve olhar para o R2, tanto para esse modelo quanto para esse. Você vai olhar para o R2 ajustado. Observando o R2 ajustado, aí sim, aquele que for superior é o melhor. Então, nesse caso aqui, ocorreu que, coincidentemente, o R2 para essa situação foi superior a dessa do que esse outro modelo. Assim, nós poderemos utilizar esse modelo aqui como critério de seleção inicial. Beleza. Então, observei o R2 ajustado. Esse R2 ajustado para esse modelo é superior ao R2 ajustado para esse outro modelo. Dessa forma, inicialmente, esse primeiro modelo aqui seria o modelo escolhido para explicar a taxa de natalidade. Mas nós devemos fazer uma ressalva, porque está faltando finalizar uma única informação, que é a validação das pressuposições.
Então, inicialmente, observando apenas para o R2 ajustado, esse daqui foi o nosso modelo escolhido. Daí, nós devemos finalizar, olhando ainda assim para os dois modelos, a validação das pressuposições nos resíduos. Tanto para esse caso, quanto para esse caso. Se a validação das pressuposições para essa situação está ok, e para essa daqui também está ok, você pode então se assegurar olhando para o R2 ajustado e dizer, ó, esse daqui é o modelo selecionado. Por quê? Eu tenho um maior R2 ajustado, a verificação das pressuposições está ok e, por consequência, tem um R2 maior. Observe, a última informação que eu falei foi o R2, porque o R2 ajustado corroborou, mostrou que era superior a dessa situação, mas não que eu primeiro olhei para o R2 como critério de escolha. Correto? Então, dessa forma, verificando isso, esse seria o nosso modelo escolhido. Daí, eu poderia finalizar e aí explicaria com o R2, que 74% dos dados são explicados por esse modelo. Observe, essa informação eu não posso explicar usando o R2 ajustado, porque não é fato que 68% dos dados são explicados pelo modelo. O R2 ajustado não tem mais essa interpretação. Então, diante disso, escolheríamos esse primeiro modelo quanto ao modelo que explicaria a taxa de natalidade. Agora vamos supor, nessa situação, um outro cenário seria o R2 ajustado não foi 68% dele, foi 54,31%. Então, nesse caso aí, verificando pelo R2 ajustado, inicialmente, verificamos que esse R2 ajustado é superior a esse. Mesmo que o R2 seja superior, eu não vou verificar para R2. Eu estou verificando o R2 ajustado. Verifiquei o R2 ajustado. A validação das pressuposições está ok? Tá. Nesse aqui também está ok? Tá. Então, verificando pelo R2 ajustado, que todos os estimadores foram significativos, esse daqui seria o critério de escolha, pelo fato do R2 ajustado ser superior. Então, observe, todas as outras condições estão ok e o critério de seleção está pelo R2 ajustado. Então, nesse caso, nessa situação, escolheríamos esse segundo modelo e não mais o primeiro como anteriormente. Vamos mudar de novo o cenário. Nesse caso aqui, o R2 ajustado é 0,68, do jeito que estava. O R2 ajustado para essa situação é o 0,64. E aqui o que aconteceu? Não está ok a validação das pressuposições para esse modelo. E aí, David, nessa situação, escolheríamos o quê? Esse segundo modelo ou esse primeiro modelo? Mesmo que o R2 ajustado seja superior, você não pode escolher esse daqui, em suma, porque a validação das pressuposições não foram confirmadas. Então, eu não posso garantir se esses estimadores que foram significativos, realmente se eles foram significativos ou não, porque a estatística T não garante isso. Por quê? Porque eu não validei as pressuposições. Então, pode ter acontecido da significância em alguma dessas condições por mero acaso. E isso não pode ser confirmado porque a validação das pressuposições para o resíduo não foram confirmadas. Dessa forma, mesmo que o R2 ajustado seja superior nessa situação do que nessa, deveremos adotar o segundo modelo. Por quê? Temos a significância dos estimadores, validamos as pressuposições e o R2 ajustado
mesmo não sendo superior, vai ser o selecionado. Dessa forma, veja que o cenário mudou, né? Mesmo o R2 sendo superior, escolheremos, portanto, o segundo modelo. Daí você conclui do jeito que você fez nas outras análises. Explica como esse modelo é interpretado, dado que você tem o beta 0 e o beta 1, como você fez lá na primeira análise. Afirma também que 67%, 68% dos dados são explicados pelo modelo e que a validação das pressuposições está ok. Beleza? Falou e bons estudos!